todos. É sempre gostoso, né, quando a gente vem aqui para a tribuna e começa a ver fisionomias novas. Cada vez que a gente vem para cá, para a tribuna, a gente vai vendo rostos novos e assim a casa vai retomando aquele ritmo que ela tinha. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o 13º capítulo do Evangelho. E seguindo a linha daqueles capítulos, daquelas mensagens que Jesus nos deixou no Sermão do Monte, hoje nós vamos conversar sobre o que a mão que não veja a mão esquerda, o que faz a direita, ou vice-versa. O Sermão do Monte, para quem já leu o Evangelho, ou pelo menos já leu esta passagem de Jesus, ela é de extrema significação, não só para nós cristãos, mas ela já serviu de embasamento para muitas outras religiões, muitos outros seguidores de religiões. O próprio Gandhi, né, em determinados momentos, ele utilizou o Sermão do Monte como base da sua trajetória aqui na Terra. O Sermão do Monte, na verdade, Jesus, o que ele fez ali? Ele condensou, ele ajuntou tudo o que ele mostrou ao longo da vida dele, dos ensinamentos, e deixou resumido ali no Sermão do Monte essas lições, lições de moral, né, para nós, e princípios que norteariam e norteiam e nortearão a nossa trajetória cristã aqui na Terra. E este capítulo em especial, né, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, ela tem uma questão que eu acho assim primordial. Ela tem um princípio de sinceridade, um princípio de certeza naquilo que a gente deve fazer quando a gente fala principalmente de caridade. E é isso que nos traz essa mensagem de hoje. Ela vem falar sobre caridade. E aí tem um trecho que está em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos de 1 a 4, e ele diz o seguinte: guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, e de outra sorte não tereis a recompensa da mão do vosso Pai que estás no céu. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens, né? E aí ele diz: em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida. E teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. O que Kardec procurou trazer aqui para a gente? Dentro do Sermão do Monte, ele nos traz agora aquilo que devemos fazer. Ele veio com todas as bem-aventuranças nos capítulos que a gente viu aqui para trás. Depois ele vem com amar ao próximo. O último foi amar aos inimigos, e agora chegou o momento de colocar isso em prática. Como? Com as nossas boas ações, com
bem que fazemos aos outros, com a caridade. E aí nós vamos ver mais para frente que a caridade não é simplesmente dar uma esmola. Ela é algo muito mais amplo, algo muito mais, algo maior do que a gente imagina. E aí ele chega nesse momento da prática. Mas essa prática, e ele nos chama a atenção, quando a mão esquerda não saiba o que faz a direita, né? Ele diz o seguinte: quando você der uma esmola, quando você fizer uma boa ação, quando você ajudar alguém, que fique só com você. Que isto seja somente algo seu. O bem deve ser dito. Quem praticou o bem, não precisamos saber quem praticou o bem. Né? O bem, aquilo que as pessoas necessitam, uma ajuda, esse pode ser dito. Quem fez, não, deixa ele guardadinho, deixa ele aqui dentro, porque se nós fizermos algo de bom para alguém, se nós estendermos a mão, se fizermos alguma caridade e esperar algo em troca, nós já recebemos isso. Se nós fizermos algo e sairmos divulgando, falando aos quatro ventos, tá? Que nós que fizemos, as outras pessoas irão olhar para nós e falar: pô, esse cara é legal, né? Ele ajuda os outros, ele faz isso, ele faz aquilo. Então, a nossa recompensa, que foi o reconhecimento, nós já recebemos. E o dia que desencarnarmos, não vamos, né? Não precisamos esperar mais. Chega lá do outro lado e fala: olha, eu fiz tal coisa. Ah, peraí, mas você já recebeu o reconhecimento lá. O que você está esperando aqui? Não tem nada aqui. Você já recebeu lá. O bem só é bem quando ele é feito com o coração. Quando ele é sincero. Aquilo que nós fazemos de bem aos outros é sincero. Ele não tem segundas intenções. Imaginem, hoje, quantos exemplos nós temos aí nas mídias sociais, quantas campanhas a gente vê por aí para entidades assistenciais e coisa e tal. E aí, louvável isso? Perfeito. Mas aí aparece um artista, aparece alguém que tem dinheiro, e aí chega lá, o apresentador fala: olha, o cheque aqui entregue pelo fulano de tal, e que recompensa essa pessoa pode esperar quando chegar do outro lado? Já está ali, ele já recebeu a recompensa. O nome dele, o ato que ele praticou já foi reconhecido, já foi dito a todos os cantos. E aquela empresa que chega: olha, essa empresa está doando tantos 1000 litros de leite. Aí vamos ser sinceros e pensar no seguinte: será que ele está fazendo isso assim, simplesmente, sem, né, esperar nada em troca? Não, porque se está divulgando o nome da empresa, lógico, a empresa está fazendo uma contribuição que, se ela tivesse que pagar isso em propaganda, seria muito maior. Então, vejam, essa questão do bem, essa questão que a gente faz sem interesse,
esses atos que praticamos. Ah, mas então eu não posso comentar que eu... Né? Não, diz que apenas que tal entidade, tal, né, pessoa precisa de ajuda. Mas não diz que você ajudou, não diz que você ajuda. Olha, tal entidade precisa de ajuda. A nossa casa aqui tem um trabalho, né, com gestantes e precisa de ajuda. Quantas e quantas vezes, na época de cestas básicas, a gente vê ali embaixo os pacotes entregues. Quem deu, quem doou, quem fez, não interessa. Mas podem ter certeza que Deus está vendo. Deus está vendo. Agora, se eu chegar aqui na porta e falar, olha, eu quero doar tantos milhões para reformar a casa, né? Vamos ampliar, vamos colocar elevador, vamos fazer isso. Está aqui, ó, tantos milhões de doação. Mas aí coloco a plaquinha com meu nome, doado por fulano de tal, que a gente vê muitas vezes por aí, né? Quantos hospitais que a gente entra e na porta está lá, doadores, fulano, ciclano, beltrano, quantos nomes a gente vê? E fazemos isso para quê? Para sermos reconhecidos. Nós vivemos num mundo ainda de matéria. Isso massageia o ego da gente, né? E quando o nosso ego está massageado, a recompensa está feita. Já recebemos o nosso reconhecimento. Neste capítulo, é um capítulo até extenso, eu convido vocês a lerem. Tem uma passagem de São Vicente de Paulo, uma mensagem de 1858, dada em Paris. Aliás, São Vicente de Paulo, né, antes dele ser canonizado, ele foi uma pessoa bem benevolente lá em Paris. Ele ajudava as famílias de preso e os presos também naquela época. E ele tinha um trabalho assistencial muito forte, muito profundo. E ele tem uma mensagem aqui que ele diz, né? Sedes bons e caridosos. E quando vocês forem isso, vocês têm a chave do céu em vossas mãos. Essa frase segue um pouco mais. Mas veja, ele chama a nossa atenção para ser bom e caridoso. E das três, né, das principais virtudes teologais que a gente tem, fé, esperança e a caridade, eu reputo a caridade como a primeira. Porque a caridade, ela tem que ser independente de religião, independente de condição social, independente de tempo e espaço. Esta casa, né, neste momento, existem centenas de espíritos que estão olhando por nós, estão fazendo um trabalho de caridade para conosco. E a caridade, como eu falei no início, ela é um pouco mais ampla do que simplesmente você passar e dar uma esmola. É importante isso para algumas pessoas? Sim, é importante. É importantíssimo. Porque, como eu falei, nós ainda precisamos alimentar este corpo. Né? Mas a caridade, ela tem um espectro bem mais difundido, bem mais ampliado.
quando emprestamos o nosso ouvido para que alguém, que traz amargura aqui dentro, de repente só fala e você ouve, aquilo com atenção, com carinho. Você está praticando a caridade. A pessoa fala e você ouve e deixa ela falar. Você empresta o seu ouvido para que ela tire aquela dor que ela tem lá dentro. Quando nós transmitimos uma palavra, uma mensagem de ânimo, para aquela pessoa que está depressiva, está lá embaixo, e a gente, com essas palavras, a gente vai puxando, é como se dessemos a mão para essa pessoa e tivéssemos resgatando essa pessoa lá daquele estado depressivo, daquele estado de agonia. Isto é caridade. Simplesmente quando damos um sorriso, aquele sorriso sem interesse, aquele sorriso descompromissado. Oi, bom dia, tudo bem? Isto é caridade. E existe uma caridade que a própria irmã Rosária, que dá uma mensagem aqui neste capítulo, ela chama caridade material e caridade moral. A caridade moral é quando a gente ouve críticas destrutivas de alguém, mas ela entra por aqui e sai por aqui. É quando não damos ouvidos a fofocas, para que isso não se multiplique. Isto é caridade. Esta é a caridade moral. Caridade moral não significa que você, ouvindo alguém, não dando tratos à bola, a caridade material não seja necessária. Uma não elimina a outra. Muito pelo contrário, as duas são necessárias. E quando fazemos isso despretensiosamente, o valor é muito... Vocês já perceberam, quando a gente faz, eu me incluo nessa, quando a gente faz o bem, quando a gente tem um ato de caridade, um ato de ajuda, vocês já repararam como fica gostoso aqui dentro? Já repararam como a gente se sente leve? A gente sai até mais animado por aí. Já repararam isso? Sem comentar com ninguém, sem dizer o que fez, deixou de fazer. Reparem, façam isso. Quando alguém precisar de ajuda, quando vocês perceberem de alguém precisando de ajuda, dê uma palavra, alguma coisa, não, olha, a coisa vai melhorar, isso passa, não sei o quê. Repare como, sabe, parece que fica gostoso, fica leve. Esse é o pagamento que Deus está nos dando. É como se Ele passasse a mão na nossa cabeça e dissesse: legal, gostei de você. Você fez algo de bom. Tem uma passagem, eu não sei se dá tempo, mas eu vou resumir. Tem uma passagem aqui muito interessante que fala do óbolo da viúva. É uma comparação entre uma viúva que não tinha dinheiro, e uma pessoa rica. E aí esta comparação é feita da seguinte forma: essa viúva deu a moeda que ela tinha, a única moeda que ela tinha, ela deu para uma pessoa necessitada. E aquela pessoa milionária, aquela pessoa rica, chegou e deu uma bolsa com centenas de moedas. Qual o valor?
quem na verdade deu mais. Não estou falando de quantidade material. Eu estou falando de quantidade espiritual. Quem doou de si, que veio daqui de dentro. Aquela viúva deu aquilo que pode fazer falta a ela. Mas ela enxergou alguém que precisava mais que ela. Enquanto aquele que tinha muito deu um saquinho de moedas, mas aquilo não ia fazer falta para ele. Então veja, quando a gente fala em dar, nem sempre o dinheiro é importante. Quando nós damos tempo para uma instituição de caridade, quando nós damos tempo, né, para ouvir alguém, quando fazemos vibrações para outras pessoas, daqui de dentro, isto é fantástico. Isso nos dá um ânimo, nos dá uma leveza de alma que é impressionante. Já tocando a musiquinha, tá nos... Só falta daqui a pouco ele me cutucar aqui embaixo, dizer que já acabou. Pessoal, obrigado por me ouvir. Leiam este capítulo. Ele é muito interessante, ele já está praticamente ao final do Sermão do Monte. Se puder, releiam toda a passagem do Sermão do Monte, ele é fantástico. Vamos, neste momento, envolver a nossa irmã Rose, que vai nos trazer a mensagem do nosso mentor, do mentor da noite. Seja bem-vindo, irmão. Boa noite. Temos que estar bem próximos, né? Para ser para o som, para a psicofonia sair melhor. Vamos agradecer a oportunidade que estamos tendo, a alegria de retornarmos a essa casa, com esses companheiros amigos que nos acolhem nesta noite tão sublime, a noite que fala da caridade. A caridade que nos acalenta o coração quando podemos praticá-la espontaneamente, quando ela vem do fundo do nosso coração. A alegria de poder ver um sorriso no rosto de alguém que recebe a caridade despretensiosa. É o sorriso mais lindo que alguém pode sentir, vislumbrar. Porque foi Jesus que nos pediu para que olhássemos para os seus filhos, os menos favorecidos da sorte, não só da sorte material, mas aqueles também que estão tentando no mundo, no universo, como todos nós aqui presentes, sermos pessoas melhores, pessoas caridosas, pessoas em que o Criador possa sentir que somos gratos pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua solicitude. Pessoas que estão conosco, mas encontram a dificuldade no caminho
que por algum motivo, que a caridade também não nos permite julgar, precisam de nós. E que bom se nós percebermos isso e pudermos auxiliar. Para nós será um prazer, aquele que a matéria não pode nos dar. É o prazer do reconhecimento que o Espírito já sobrepujou a matéria um pouquinho. Ele esqueceu a matéria um pouquinho. Ele enxergou com os olhos do Espírito, com os olhos da alma, com os olhos de Deus. Porque é isso que Deus faz conosco. É essa caridade despretensiosa, libertadora, a caridade que ampara, que direciona, que se comunica sem palavras, que abraça, a caridade que está presente sempre. É sempre que a caridade está presente, porque ela pode ser exercida a todo momento, se assim nós desejamos, se assim nós quisermos sermos essas pessoas que o Evangelho citou agora há pouco. Se vocês lerem esse capítulo, daquela pessoa que tinha tudo no seu carrinho, que circulava a cidade, que pelo seu coração ela encontrava os mais desfavorecidos, dizem da sorte, os mais desfavorecidos do carinho, do amor, do amparo, muitas vezes de uma sociedade, eu até afirmo que sim, de uma sociedade que não olha com os olhos do amor para o seu próximo, para aqueles que a compõem, para aqueles que trabalham, para aqueles que almejam um mundo melhor. Que sejamos como ela, carreguemos no nosso coração sentimentos de bondade, de amor, de fraternidade. Vamos nos instruir para podermos orientar melhor, encaminhar uma criança, um jovem, até mesmo um adulto. Vamos nos preencher de conhecimentos saudáveis, de leituras saudáveis, do labor, e vamos sair por aí, pelo mundo, digo assim, caminhando pela sociedade, né? Entre a família, entre amigos, aonde formos, levarmos esse sentimento de esperança e de amor que Jesus nos pediu. Porque de onde Ele está nos amparando e estará conosco por todo sempre. Se seguirmos essa estrada do amor, da caridade. Que Jesus nos abençoe nessa grandiosa noite, que pudermos estar juntos, refletindo, recebendo, e somos amparados também por esse Evangelho, por essa casa tão saudosa do meu coração. Boa noite e muito obrigada, queridos irmãos.
Obrigado, irmão, pela mensagem que nos trouxeste. E vamos, neste momento, cerrando os nossos olhos, nos conectando com este plano de luz, com esses irmãos da espiritualidade que aqui estão, e que eles possam nos ouvir nas vibrações que iremos emanar, para todos aqueles irmãozinhos doentes, desiludidos, desamparados, abandonados, que as nossas vibrações sejam dirigidas a todos aqueles irmãos que estão no caminho do crime, do vício, da perdição. Também para aqueles irmãos desempregados. Que essas nossas vibrações se estendam para o nosso país, para o nosso planeta Terra, para que o plano espiritual possa envolver a todos em muita paz, harmonia, em bons sentimentos. Que o amor ao próximo prevaleça, que a inveja, o egoísmo seja abolido, que possamos cada vez mais buscar o nosso desenvolvimento moral e espiritual, conforme Jesus nos deixou. Pedimos a fluidificação da água, que nela seja colocado tudo aquilo que necessitarmos para o nosso reequilíbrio físico e espiritual. Obrigado, Jesus, por permitir que mais uma vez aqui estivéssemos reunidos em vosso nome. E é em vosso nome que nos despedimos nos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos todos em